Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer a divulgação desse trabalho que está tendo na sexta-feira. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está fazendo toda sexta-feira, das 19 às 20, e é um estudo aberto, ele não precisa de inscrição, não precisa estar matriculado para poder fazer, basta ter disponibilidade e querer frequentar. Tem algumas pessoas aqui, né, que já estão nesse estudo com a gente. Então, assim, é uma coisa bem leve, bem tranquila, e às vezes a pessoa tem um horário disponível, quer frequentar a casa, e não estando matriculado em algum curso, que às vezes tem as datas, né, para começar os cursos, então nós temos esse estudo aí, que é bem abrangente, a gente estuda o Evangelho na luz do Espiritismo e abrange bastante o tema, então é bem legal, tá? Ali está o QR Code do grupo, é o grupo do WhatsApp. Esse grupo, o intuito dele é só mandar mensagens mesmo de informações, é um grupo fechado, ele fica só para informações. Quem se interessar, fica à vontade. Se não der para pegar o QR Code aqui, eu vi que bem ali, ó, do lado da água, tem esse mesmo folder. Então é só mirar lá que a gente entra no grupo, tá bom? Bom, meu nome é Luiz Cláudio. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é Sofrerá perseguições. É o capítulo 77 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Antes de começar, a gente, né, tem de praxe fazer a nossa prece inicial. Então a gente pode dedicar esse momento para o nosso eu interior, procurando tranquilizar nossos pensamentos, trazendo a nossa atenção para esse momento, nessa casa, procurando sentir a atmosfera do ambiente, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, percebendo a presença dos mentores espirituais responsáveis por esse trabalho, mas principalmente do nosso Senhor Jesus, nosso Mestre maior, nosso irmão, elevando o nosso pensamento para Jesus, nós vamos entregar para Ele o nosso coração, entregar para Ele os nossos sentimentos, procurando sempre sentir esse amor que vem do Cristo, no qual estamos mergulhados. Ele que disse que nenhuma das suas ovelhas irá se perder, está na direção deste planeta, que para muitos estão vivendo momentos de dificuldade, momentos de apreensão, mas com esse espírito de otimismo, de esperança, sabendo que estamos no olhar de um ser tão maravilhoso, a gente só tem a agradecer. Mestre amigo, que a sua paz esteja nos nossos corações, que seu amor possa estar com todos aqueles que nós queremos bem, nossos familiares, nossos entes queridos,
Que o Senhor permaneça conosco nessa noite e para todo sempre. E que assim seja. Quem está vindo na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem está vindo na casa espírita pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A notícia para vocês, vocês não vão ver espírito aqui. Aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar de harmonia. A gente sempre busca a convivência, né, pessoal com as pessoas. Então sejam muito bem-vindos. E os que já frequentam a casa também, né, mais uma vez, bem-vindos. No tema de hoje, a gente, como eu falei antes, nós vamos falar sobre esse capítulo aqui. É um capítulo bem curto. Esse livro, Vinha de Luz, é um livro muito interessante porque ele, além do conteúdo riquíssimo, ele é dividido em capítulos, e os capítulos são 2 páginas. Então ele é ótimo para a gente ler à noite, né? Aquele livro de cabeceira. É um livro maravilhoso e cada capítulo dele é uma mensagem muito profunda. E o Emmanuel, ele foi muito feliz com essa ideia de fazer os capítulos pequenos, porque a gente fala que na literatura espírita, né, no Evangelho de Jesus, cada frase, cada palavra tem um significado muito profundo. Então não adianta a gente ler 5 páginas, sendo que a gente não conseguiu absorver, né, aquele conteúdo, que é um conteúdo muito, muito importante. Então é um livro recomendado para quem queira, né? Tem um livro de cabeceira à noite, ele é muito interessante. Sofrerá perseguições. Esse é o Paulo de Tarso, né? E também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. A gente sabe da história dos primeiros cristãos, né? Foram martirizados. Tem muita história em cima desses cristãos. Hoje o cristão ele não é mais martirizado, mas a gente sofre um outro tipo de violência, que é a violência do preconceito, a violência do olhar de desdém, né? Quando a gente fala o nome de Jesus em determinados ambientes, parece que é fora de moda, né? Parece que é feio, né? Falar de Jesus. Parece que Jesus é muito bom em um determinado local, mas em outros parece que ele... Parece não. É claro que ele não é bem-vindo. Então, quem fala de Jesus, naturalmente sofre perseguições. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por eles gravados com a própria exemplificação. Jesus foi a carta viva, né? Que o Criador mandou para nós, né? Ele não mandou uma mensagem, ele mandou uma carta viva, o verbo, né? Que veio. E ele não escreveu uma linha, né? Jesus não escreveu uma linha. Ele citava as escrituras, né? Quando ele ia no templo, ele lia, citava as escrituras e debatia com os conhecedores da lei, né? Os doutores da lei. Mas ele mesmo, de punho, não escreveu. Tudo que nós temos do Evangelho é, né, como todos sabem, a experiência de vida dele, a exemplificação que ele deu. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procura a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Tem essa frase de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então a gente vê claramente aí que é nessa sequência logo abaixo aí, ó. A lei do homem é imperfeita.
E a lei de Deus é a lei perfeita. A gente observa que a lei do homem, ela tem evoluído muito, né, ao longo da história. Né? Tem evoluído bastante. Como que era feita a lei antigamente, né? Era basicamente o rei que determinava, ou o governante local que determinava o destino. Não tinha uma defesa formal, tudo era em cima dos interesses. Então a gente percebe que ao longo do tempo, a lei humana tem avançado. Coisas que hoje são proibidas, há bem pouco tempo atrás eram lícitas, né? Mas essa lei ainda está distante da lei de Deus, porque é uma lei perfeita. A lei do homem evolui à medida que o conhecimento chega à humanidade, mas a lei de Deus é imutável, porque se ela fosse mutável, ela não seria perfeita. Não é assim? Então, muitas coisas do mundo para nós são lícitas, mas não quer dizer que se são lícitas, cabe a nós utilizar. Porque a consciência do ser humano, ela já está num determinado patamar que a gente consegue sim ver além da justiça terrena. Algumas pessoas pelo menos, né? A gente vê que a justiça terrena permite determinada coisa, mas a nossa consciência não permite que a gente faça isso, não é verdade? Se você tem um determinado direito lá, mas não necessariamente você quer usar esse direito. Não necessariamente você quer lutar por aquilo. No seu entendimento, você acha que aquilo não compensa, ou vai te trazer uma insatisfação. Né? Então, assim, pode ser que você fique mais feliz em não usar esse item da lei, vamos chamar de lei, para a sua própria consciência. Vou dar alguns exemplos. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. A gente vê isso muito no trabalho de assistência, né? A gente fala caridade, né? Mas no trabalho de assistência. Quando uma pessoa dedica algumas horas a um trabalho de assistência, hoje é domingo, eu não vou no almoço porque eu tenho um trabalho de assistência. Aí essa pessoa muitas vezes sofre um preconceito. Isso acontece em todas as famílias, né? Mas você vai deixar de ir naquele churrasco por causa disso? Primeiro é a família. Sim, primeiro é a família, né? Mas você abrir mão de uma atividade social para poder fazer uma coisa que vai alimentar a sua alma, tem seu valor. E como disse no início, às vezes a pessoa é perseguida. Mas se você vai nesse lugar é perigoso. Você pode ser assaltado, você pode sofrer uma violência. Por que você faz isso? Então as pessoas são tomadas como louco, né? Como tolo, como tanto nome que você vê por aí, lunático, só porque você está fazendo uma coisa que não vai te dar nenhum retorno material. Então, é um preconceito, é uma forma de perseguição. Aí a pessoa é chamada às vezes de beato, a mulher é chamada de beata, é chamada de piolho de centro espírita. Então tem muitas denominações que dão para as pessoas que querem fazer isso aí, ó. Dedicar um tempo ao próximo, né? O que é o tempo? Né? A gente acredita que o tempo ele tem que ser usado de uma determinada maneira. Por exemplo, dividido em tarefas profissionais, tarefas familiares, tarefas sociais. Só que a gente, na doutrina espírita, a gente aprende que por que a gente nasceu, né? Por que a gente está aqui? Por que nós nascemos? Eu nasci para ser feliz. Não, eu nasci para ter filhos. Eu nasci para evoluir. Cada um tem uma visão. Mas se você for resumir numa palavra, a gente nasceu para amar. A gente nasceu para aprender a amar.
Ah, mas eu estou vendo 80 anos, eu tenho que trabalhar. Sim, tem que trabalhar. Eu tenho que ter família. Sim, tem que ter família. Eu tenho que ter um casamento, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter um lazer. Tudo, né, como está dizendo ali, é lícito. Mas isso tudo, como seres humanos, nós temos nossas necessidades materiais, que é a questão da segurança, a questão da alimentação, a questão do lazer, do prazer, né? Tudo de acordo com a nossa situação humana. Mas, dentro da lei da reencarnação, a gente tem voltado no orbe algumas vezes, seja nesse planeta, seja em outro. A gente tem voltado, reencarnado. Por que a gente reencarna, né? Que a gente precisa aprender a amar. Se eu viver aqui 50 vezes e não aprender a amar, mais 50 provavelmente virão. Então, nesse aspecto, a gente tem que pensar o que realmente a gente faz, né? O que realmente me move. O que me move é meu trabalho? Eu trabalho para viver ou vivo para trabalhar, né? Meu negócio é o lazer? Meu negócio é família? Então, assim, a gente tem que usar de tudo isso como se fosse, assim, um material didático. Viver é experienciar as coisas dentro da visão espírita, tá, gente? Vivenciar as coisas, mas com um intuito maior, que é aprender a amar. Aprender a perdoar, aprender a ter paciência. Então, se eu estou vivendo a minha vida, eu não coloquei isso na minha consciência, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, mas a gente tem que ter essa consciência de que o objetivo da vida é isso. Eu tenho que aprender a amar. Se para aprender a amar eu tenho que ir na igreja, eu vou na igreja. Se aprender a amar é eu ser um bom profissional, vou ser um bom profissional. De tudo um pouco. Mas a gente tem que meditar a respeito da nossa presença. Quem sou eu, né? Quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Como você usa seu tempo? Como você usa seu tempo, né? Eu dedico alguma coisa para o meu autoconhecimento? Eu leio um bom livro? Eu medito sobre minhas atitudes? Eu tenho olhado o que eu tenho feito? Como eu sou em casa? São coisas que a gente pensa. Isso faz a gente avançar. Nós vamos sair daqui amando? Alguns sim, outros não. Mas a gente tem que estar nesse caminho. A gente tem que ter essa consciência de que estar no mundo é estar na presença de Deus, é estar buscando isso, buscando o amor. E você não vai achar o amor através de apenas coisas externas, né? Se meu trabalho é bom, o que meu trabalho traz para mim como pessoa? O que eu faço no meu trabalho que me deixa melhor? Né? Eu sou bom com a minha família? Né? Minha família me escraviza. Por que será? Então a gente tem que estar pensando. A questão é, por exemplo, a meditação. Às vezes a pessoa acha que meditação é ficar ali naquela posição, né, do oriental e naquela posição lá e tentando atingir um nível mental, às vezes inalcançável. Eu acho assim, eu considero meditação como sendo pensar na vida. Eu posso meditar no ônibus, posso meditar no trânsito, eu posso meditar em qualquer lugar. O que eu estou fazendo? Está certo minha atitude? Eu estou vivo? Eu estou acordado? Quando você não está meditando, você não está acordado, você está automático, você está no automático, né? Então, meditar é isso, assim, no meu pensamento. É você estar consciente do seu momento. Você está consciente do que você está fazendo. Eu estou fazendo a coisa errada aqui, mas eu sei que está errado. Né? Então, assim, mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Então, quem não está sintonizado com determinadas coisas é tido como louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade
e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Né? Devemos agir sempre de acordo com nossa consciência, né? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Então, assim, como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Como eu vou saber se eu estou no caminho certo? Né? Através da lei de Deus, né? Mas onde está escrita essa lei de Deus? Na Bíblia? Em parte, sim. Nos livros orientais, também. Mas o Criador é tão perfeito que ele fez o ser humano segundo sua imagem e semelhança, né? E a semelhança que a gente tem com o Criador, basicamente, é a consciência. Não é o braço, a cabeça, a forma física, e sim a consciência de ser, a consciência de existir, a consciência de estar existindo nesse universo, né? Então, os espíritos superiores responderam a Allan Kardec, na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. A nossa consciência muitas vezes é turvada pelas nossas questões do dia a dia, nossos desafios, né, que a gente tem. Então, muitas vezes a gente não consegue acessar esse arquivo aí, ó, da consciência. E à medida que o ser humano aprende a amar, ele consegue acessar esse arquivo de maneira mais clara, de maneira mais integral. Porque a consciência, vocês concordam comigo que a consciência de uma pessoa com um coração mais caridoso, um coração melhor, vamos falar aqui uma mãe, né? Vamos colocar como um amor de mãe, que é o que nós temos mais próximo do amor de Deus, é o amor de mãe, né? Então vamos imaginar a consciência de uma mãe para o seu filho. Ela só pensa o melhor, né? Ela só pensa o melhor, não adianta. O filho está ali fazendo coisa errada, ela está ali, não, ele vai melhorar. E às vezes nem vê o problema, né? Ou não vê o desafio. Mas à medida que a gente evolui, a gente consegue acessar mais claramente essa consciência. Então, como que eu sei se eu estou certo ou se eu estou errado? Na consciência. Eu vou olhar na minha consciência e vou saber. Eu estou fazendo aqui, a lei está dizendo que eu posso fazer isso. Isso aqui é um direito meu. Eu vou seguir nesse caminho. Mas a sua consciência está falando, será? Será mesmo que você tem que fazer isso? O que vai ser dessa pessoa? O que vai ser da família dessa pessoa? Né? Essa pessoa tem uma mãe, essa pessoa tem um pai, essa pessoa tem um filho que depende dela. Não, mas é meu direito. Sim, é seu direito. Isso é a consciência. Está ali acusando, né? Muitas vezes a consciência está turva pela sede de justiça. Mas quando você medita e você olha para dentro de si, você começa a ouvir mais essa consciência. E você deixa de fazer, sim, muitas coisas que são legais. Você deixa de fazer para o seu alívio de consciência. Você pensa além. O que é ter consciência? É pensar no próximo de uma maneira mais ampla, né? A gente às vezes chega uma pessoa e fala uma coisa e vira as costas, e aquela pessoa ficou ofendida, ficou magoada. Fica anos com raiva de você, com raiva de mim. A gente vira as costas simplesmente e dá de ombro e não tem noção do dano que você causou. Isso é o quê? É agir sem consciência, né? Agir sem consciência. Então, à medida que a gente entende que a gente está aqui para aprender a amar, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, e a gente começa a consultar a nossa consciência para nortear os nossos atos, as coisas começam a mudar um pouco no nosso entorno, né? Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. Essa é uma frase, mais uma frase controversa de Jesus, né? Jesus veio numa época onde era olho por olho, dente por dente. O negócio não era fácil, não.
Aí ele vem e fala uma coisa dessa, né? Mas assim, ele não quis dizer, eu imagino aqui, né? Pela interpretação espírita, ele não quis dizer exatamente isso, que você vai dar outra face para a pessoa bater. Quando a pessoa bate no seu rosto, quando ela te ofende, ou mesmo se ela te bater fisicamente, você tem que oferecer a outra face. Que outra face seria essa? A face da compreensão, a face do perdão, a face da não violência. Né? Uma pessoa chega para você e te ofende. Será que ela te ofende mesmo? Você acha que alguma pessoa tem condição de te ofender? Ou você se deixou ofender? Né? Será que uma pessoa te humilha, te põe no chão? Será que ela realmente consegue fazer isso? Você está aqui e ela está ali. Que poder essa pessoa tem de te humilhar? Né? Será que ela te humilha ou você se deixa humilhar? Dentro da sua consciência, né? Não a questão do revide, da resposta pronta, não é isso. É você se sentir humilhado, você se sentir ofendido. Então a gente tem que pensar nessas questões. Tipo assim, ela falou, ela veio com uma coisa ruim para te oferecer. Você vai aceitar essa coisa ruim, que é uma agressão física, uma agressão psicológica? Ou você vai oferecer outra face? Falar, não, eu não estou nessa sintonia. Eu estou vendo mais amplo. Eu uso minha consciência. Eu sei que você pode estar num momento difícil, você pode estar num dia complicado, você pode estar com um problema em casa, está faltando alguma coisa lá na sua casa, seu marido está preso, seu filho fez alguma coisa. Então, muitas vezes a pessoa vem carregada de um sentimento negativo e chega até você. E cabe a você aceitar ou não. Então, a outra face, essa visão espírita, é você oferecer a face da compreensão, da caridade, da paz, né? Se praticares a exploração individual, disfarçadamente mobilizando o próximo a serviço de seus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Esse também cai no mesmo caso anterior, né? Se você está fazendo uma coisa por altruísmo, as pessoas te taxam como sendo, né, uma pessoa que não, cabeça mole, né? Como dizem. Pessoa servil, uma pessoa subalterna. Então, é uma perseguição, né? Uma perseguição psicológica. A pessoa toma aquela pessoa como sendo um fraco, né? Ela está fazendo isso porque ela tem medo de como que fala? Ela tem medo de desapontar o outro. Ela teve um trauma de infância, então ela tem essa necessidade de servir por algum motivo psicológico e tal, e isso aí caminha por um longo caminho, né? Mas no fundo ela só quer ajudar. Talvez ela não está nem raciocinando que ela está ajudando, ela é assim. Ela tem isso nela, né? Ela tem essa qualidade. As qualidades, elas são muito difíceis de ser conseguidas. Né? Você pode ver que os vícios, rapidamente a pessoa vicia, né, em alguma coisa ruim, né? Mas as qualidades boas, elas são difíceis de conseguir. A evolução é muito lenta. A gente não consegue chegar aos 90 anos perfeitos. Né? A gente não consegue de 0 a 80 ir para o céu. No meu entendimento, ir para o céu é pessoa boa, né? Boa mesmo. A gente não consegue ser bom numa encarnação. Então, quando você vê uma pessoa que tem qualidades boas, essa pessoa é um guerreiro, uma guerreira, porque ela lutou muito para conseguir essa qualidade. Né? A evolução ela não volta, né? A doutrina espírita fala que o ser humano ele não regride na evolução, ele está sempre avançando. Então, quando você conquista uma qualidade, ninguém te tira mais. Você pode ser humilhado, você pode ser preso, pode ser
morto. Né? Como os cristãos foram mortos, né? Foram torturados, foram mortos, mas ninguém tirou dele a liberdade, né? Qual é a liberdade? A liberdade de amar. Eles foram humilhados, né? Mas eles não se sentiram humilhados. Quando eles viam aqueles nobres pisando na cabeça deles, eles não se sentiam humilhados. Muito pelo contrário, eles se sentiam uns tarefeiros de Jesus. Não, eu estou aqui para dar o meu testemunho. Eu estou aqui para mostrar a paz do Cristo. Que o Cristo morreu na cruz e perdoou todo mundo. Os cristãos, os que foram passaram por essa violência, eles deram o testemunho de Jesus, né? Se o mestre morreu na cruz, que é o mestre, quem sou eu? Ia junto, né? Temos um exemplo aqui muito bom de uma pessoa que sofreu com a opinião da sociedade, né? Nosso querido Francisco de Assis. Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, e ouviu uma voz que lhe pedia para reformar aquela casa. Ele estava rezando na igreja, uma igreja muito velhinha, e uma voz virou para ele e falou assim: você precisa reformar isso aí. Aí ele, tá, eu tenho que reformar a igreja. E ele, né, vocês conhecem essa história. Ele foi reformar a igreja. Mas, na verdade, a voz dizia, era um pedido superior, né? Vamos chamar que era um pedido de Deus, que ele reformasse o próprio cristianismo, né? E ele abraçou essa missão. Para atender ao chamado, vendeu parte dos tecidos da família. Ele era de família rica, família nobre, né? O pai ficou furioso com ele, né? Como é que você vende nossos bens, né? Furioso, o pai levou a julgamento para reaver a fortuna, mas foi derrotado diante de um Francisco que optou por renunciar às suas roupas, objetos e posses, na frente de todos os presentes, afirmando que nada daquilo lhe acrescentava na luta contra as injustiças do mundo. Uma pessoa que aprendeu a amar. Ele entendeu que ele estava desperdiçando o tempo dele, né? Ele era um nobre, ele tinha uma vida de rico, né? Ele entendeu, ele meditou e entendeu que o tempo dele não estava sendo bem utilizado. Ele tinha um potencial muito maior, né? Ele desfez dos bens e foi viver na pobreza, né? O estatuto deles lá era pobreza mesmo, pobreza. Então, viviam de forma... Até hoje, né, tem os franciscanos. Então, assim, é uma pessoa que aprendeu a amar. A partir daí, a família, a opinião pública, né, deixou de existir para ele. E ele era uma pessoa que sofreu perseguição, né, como um cristão, né, sofreu perseguição. Mas será que ele voltou atrás por causa da opinião pública? Não voltou, né? Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar, alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinitos louvor das criaturas. A pessoa está fazendo uma coisa e está mostrando que está fazendo. Então, a sociedade vai aplaudir, né? Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Né? Ele está fora das leis sociais, né? Fora dos costumes modernos. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. É uma frase do Evangelho de Mateus. Que significa que ações de bondade devem ser feitas de forma discreta e oculta, sem a intenção de serem vistas e reconhecidas. É aquela história, né? A pessoa faz e está mostrando que está fazendo para receber o reconhecimento público. Aí o que Jesus fala sobre isso? Que já está dada a sua recompensa, né? Como que funciona isso?
Lá tem um tribunal lá em cima que a pessoa fala assim: ah, você fez essas doações aqui, mas você falou em público e as pessoas te aplaudiram por isso. Então você não vai ter recompensa. Isso aqui não conta. Será que é assim? Né? Na visão espírita, isso aí seria o seguinte: você, quando está no mundo espiritual, você tem uma abertura de consciência muito grande. A sua consciência, ela não fica confinada a um corpo, né? Imagina um abajur, tem uma lâmpada aqui, aí você põe aquela parte de cima do abajur, a luz fica opaca, né? Ela fica difusa, que é a ideia do abajur. A encarnação é como se fosse isso. Quando você entra no corpo físico, a sua consciência ela fica bem reduzida. E quando acontece o desencarne, a pessoa tem uma ampliação dessa consciência. Aí você busca, né? Você busca todas as coisas que você fez de errado, está ali na sua frente. Todos os nossos maus hábitos, todas as nossas deficiências, todas as nossas violências estão ali na nossa consciência. Da mesma forma, todas as coisas boas que a gente fez, né? Só que lá, essa lei, ela funciona assim, é merecimento. Eu fiz com qual intenção? Eu fiz com a intenção de conseguir aquilo. Então, o que eu exercitei? Eu exercitei o egoísmo, não é isso? Eu fui calculista, eu fiz isso para conseguir aquilo. Então, a consciência sua pesa mais ainda. Então, às vezes, muitas ações que foram feitas, sim, beneficiaram pessoas, não tem dúvida. Mas para o seu crescimento interior, talvez aquilo não foi muito valioso, porque você sabe a intenção que você teve. Então, não é alguém que vai te indicar, falar, não, aquele bem que você fez não tem merecimento. Não é ninguém, é você mesmo. Você mesmo vai entender, né, como a consciência está ampliada, você vai ter essa condição de pensar, eu fui calculista, então eu fui egoísta, eu fiz aquilo alimentando o quê? O meu orgulho, né? A pior das chagas do ser humano é o orgulho, a pior de todas. E qual é o filho primogênito do orgulho? O egoísmo. Então a gente pode olhar essa frase nessa visão. Ninguém vai tirar o bem que você fez. Você mesmo é que vai compreender que você perdeu tempo, né? Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida, neste particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. E é isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos preparar agora para o nosso passe. Elevando nossos pensamentos, meditando nessas palavras, trazendo a nossa consciência para o nosso ser, para quem somos realmente. E com esse sentimento de gratidão, gratidão ao Criador, por ter nos dado a oportunidade de viver neste universo, por ter nos dado a oportunidade de existir pela inteligência que nós temos, pela capacidade de raciocínio, pelo sentimento que nós já trazemos dentro de nós. Com esse sentimento de gratidão, a gente vai receber
esse passe, que é um momento de doação de energia, onde nós poderemos entrar em contato com a espiritualidade amiga, espiritualidade superior, que tão amorosamente nos acompanha, está sempre conosco, estão felizes por estarmos aqui, buscando essa ajuda, compartilhando essa experiência, cuidando de nós, cuidando da nossa consciência e nos sentindo mais leves, nos sentindo melhores. Conseguimos acessar a faixa de pensamento dos espíritos superiores, dos anjos, dos mentores, cérebros poderosos que estão olhando por nós, velando pelo nosso destino, cuidando das nossas questões espirituais, cuidando do nosso ser integral. Eles nos conhecem melhor do que talvez nós mesmos. São amores antigos, são irmãos que nos acompanham de outras existências. Eles riem com a gente nos nossos momentos felizes e choram nossas quedas, nossos momentos de aflição, onde nós sentimos nossos corações apertados, quando a gente sente que não tem jeito, lá estão eles, velando por nós, intercedendo a nosso favor, junto com Jesus. E nesta comunhão de almas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, a gente percebe a presença de Deus, a gente percebe a presença do Criador a olhar por nós, a perdoar todas as nossas falhas. É um Pai amoroso que perdoa sempre, mas nos dá a oportunidade do recomeço, nos dá uma página nova para que a gente possa escrever a nossa história, para que a gente possa lançar nossas sementes para o futuro. Tem sempre um amanhecer, tem sempre uma alvorada. E nessa alvorada, né, nessa fé, nesse futuro melhor, a gente trabalha hoje, sempre acreditando em dias melhores, porque o que é bom dura para sempre. O que é mal é efêmero. O que é realmente bom dura para sempre. Então, vagarosamente, nós vamos sentindo essa presença divina em nossas vidas, essa certeza de que não estamos sós, essa consciência universal. Nós nos ligamos à fraternidade universal,
de muitas humanidades, de muitas civilizações que estão seguindo o código do universo. Esse código que nós estamos nos primeiros passos da conquista, que é o código do amor universal. E nos candidatando a dar esse passo em direção a esse futuro de muita luz. A gente vai agradecendo, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai vendo as qualidades que nós já trazemos em nós. Nós conseguimos perceber o tanto que nós já caminhamos para chegar até aqui, por todas as coisas que nós passamos, sejam aquelas que a gente lembra, sejam aquelas que a gente não lembra, devido à noite dos tempos. Mas tudo isso nos trouxe até aqui, nesse dia, nos trouxe e nos fez ser o que somos, que são seres humanos em trabalho. Evolução é trabalho, evolução é caminhar, andando sempre para frente, auxiliando aqueles que estão ao nosso lado, ensinando aquilo que já sabemos através do nosso exemplo e aprendendo com aqueles que já estão à nossa frente, mas que por amor permanecem junto de nós. E principalmente nosso mestre, que disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então, com esse sentimento, a gente segue em frente, acreditando que esse planeta tem uma direção, que esse planeta tem um propósito, que essa humanidade está melhorando, que os corações bons são humildes e são simples, mas essa luz, ela já toma conta de nós, pela presença dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, aquele irmão que a gente sabe que está numa condição boa, ele veio para nos exemplificar, mas também para nos ensinar. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que assim seja.